Mais um episódio do nosso sensacionalista quadro Não Convide para a Mesma Festa. O episódio de hoje está imperdível. De um lado tem o Dado Dolabella, do outro César Menotti. Vai que é sua, Paulinha, para explicar para a gente isso. Vamos lá, vamos ver se vai ficar mais leve isso daqui. Porque tudo começou quando César Menotti, que usa o seu Twitter para falar muito de comida. Eu não segui o César Menotti no Twitter, agora eu acho que vou começar a seguir, porque ele fala de comida o tempo inteiro, esse é o assunto dele ali. E aí ele resolveu fazer um post dizendo o seguinte, ó, a menina postando receita de suco detox para começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon. Bom, o que poderia ser mais uma frase ali, em que muitos, enfim, se identificaram e outros não, acabou pegando para Dado Dolabella. Dado Dolabella fez um post ali no Instagram dele, botou a foto do César Menotti, botou a foto do bacon crocante, botou a fala dele ali pedindo para a menina fritar um bacon e mandou ver no textão. Não é possível, César Menotti. Na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais? O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei online para promover a sua live. E aí ele continuou dizendo assim, amigão, o mundo na verdade não está acabando, é muita prepotência achar isso, a Terra que rapidinho vai eliminar a bactéria chamada humanoide 20, caso persista no caminho errado. E aí teve também uma frase no final ali para dar aquela lacrada, quem aceita o mal sem protestar, compactua com ele. A frase do Martin Luther King. Aí o César Menotti ficou sabendo dessa e resolveu fazer o seu tweet de resposta. E falou o seguinte, ó. O doidinho me repudia no Insta porque postei a piada com bacon. Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo. As últimas notícias que tive dele foi quando ele agrediu a esposa e a senhora que trabalhava com ela. E aí, em referência àquele episódio que aconteceu entre o Dado Dolabella e a Luana Piovani, episódio de 2008, quando numa comemoração ali, acho que de uma peça da Luana Piovani, foi filmada dentro da boate em que eles estavam, a discussão entre os dois, quando ele agride a Luana Piovani, ela cai no chão. Aí vem uma camareira, tenta apartar a briga, ele também derruba essa senhora que acabou tendo que imobilizar os braços, enfim, foi causa ganha da Luana Piovani. E é isso, uma grande treta. Vocês querem fritar esse bife? Não sei. Vamos ouvir um pouquinho o Denis, mas tentando enxergar aí essa realidade, você acha que essa criação de animais, ela contribui para destruir o mundo? O que você acha? Do jeito que é feito hoje, não tem dúvidas de que contribui, né? Aliás, foi muito clara a conexão aí entre o consumo de carnes e animais silvestres na China e a origem da pandemia. Agora, eu acho que o maior problema não é necessariamente comer carne ou comer vegetais. O maior problema é a falta de sustentabilidade dos nossos processos de produção de tudo, que são processos lineares. A gente está sempre arrancando coisa da biosfera e jogando resíduo do outro lado. A gente está num colapso ambiental. Alguns meses atrás, um monte de gente estava dizendo que a Greta é histérica e que ela se preocupa demais com as coisas. Agora a gente está vendo onde que chega a falta de sustentabilidade dos nossos processos. Toda a pandemia é, por definição, um desequilíbrio ambiental. A gente desequilibrou o ambiente. Como o Thomas Lovejoy, um grande teórico da sustentabilidade, escreveu recentemente, a pandemia não é uma vingança da natureza contra a humanidade. Fomos nós mesmos que causamos essa pandemia, nós que fizemos essa pandemia, com processos insustentáveis. O mundo está em colapso, tem centenas de espécies se extinguindo todos os dias. E ninguém discute isso, toda a comunidade científica está de acordo. Eu sei que tem propagandistas que estão nesse discurso de que a Terra aguenta qualquer tipo de impacto. A gente estava esperando, quem estava lendo os relatórios, por exemplo, os relatórios do IPCC, sabia que a gente estava aguardando, esperando uma pandemia como essa. E a gente agora está vendo as consequências dos nossos atos. Perfeito. Deixa eu falar. Adriles, eu já vi que você falou não. Não, eu queria discordar radicalmente de uma afirmação dizendo que a pandemia do coronavírus foi produção natural da gente comer muita carne ou ter muito no mundo. Não. A responsabilidade da pandemia... Eu não sei quem falou isso, mas certamente tudo bem, tá bom. Eu retifico o que eu disse. Mas só para dizer, ratificar de maneira bem clara que a responsabilidade da pandemia do coronavírus é produzida sim pelo homem, mas pelo governo ditatorial
comunista da China, que por causa de insalubridade alimentícia, como você bem disse, porque eles comem cachorro, morcego, sapo, que sei lá, de alguma forma alimentou esse coronavírus. Não é a primeira vez que a China, que sai um vírus desse, e não é exatamente, é irresponsável a atitude da OMS em nunca ter atacado a insalubridade alimentícia lá na China, exatamente porque talvez a China tenha algum tipo de conluio em relação à eleição do nosso querido senhor Tedros. Quando se a produção de animais está acabando com a humanidade ou não, eu acho que a gente tem canino, meu caro Denis, para comer carne, a gente é carnívoro, se a gente come só alface, a gente fica desnutrido. Tudo bem, eu acho que a gente pode melhorar os procedimentos da pecuária, aí eu concordo plenamente com você, e a gente já tem várias técnicas, você pode falar muito melhor do que eu nesse sentido, para produzir carne para 8 bilhões de pessoas, que infelizmente com 8 bilhões de pessoas não dá realmente para ter um equilíbrio ambiental justo, só que o ser humano tem ciência e tecnologia exatamente para promover uma maior alimentação da população com maiores cuidados. Aí a gente está de pleno acordo. Agora, a pandemia, meu caro, foi produzida pelo ser humano, foi produzida por um governo ditatorial chinês, irresponsável, que adiou o anúncio da pandemia em conluio com a OMS, ou seja, tanto a ditadura chinesa com a sua irresponsabilidade alimentícia, ou se foi criado em laboratório por acaso, também não sei, em conluio com a OMS, irresponsavelmente, que adiou o anúncio da pandemia com o governo chinês, foi responsável por essa tragédia. E esse débito será cobrado do governo comunista, socialista, de Estado totalitário, como Lula ama, será cobrado da China. Não foi responsabilidade do homem, não, senhor. Paulinha, vamos ouvir você um pouquinho para finalizar esse assunto? Eu queria perguntar para o Denis, porque eu vi que ele fez uma matéria extensa aí com vários pontos a respeito disso, e muitos cientistas falam mesmo, tem vários vídeos, inclusive até um do Bill Gates, que ficou bem famoso nessa época da pandemia, que já pronunciavam essa eminência de uma pandemia parecida com a gripe, que poderia trazer um problema muito sério para a humanidade. No que você estudou, Denis, nisso que você entende que a gente tem feito e causado, por exemplo, esse caso de pandemia, você acha que a gente vai ter outras? Porque muitos cientistas e muitos especialistas preveem que essa é a primeira de uma onda de uma série de outras pandemias que a gente possa ter que enfrentar daqui por diante. A gente corre sim o risco, os especialistas, os epidemiologistas, eles acham que hoje em dia a gente tem uma máquina sistêmica de produzir pandemias, e daí eu acho que tem algo interessante aí, que o Ladrilli, né? Eu tô acertando seu nome? Adrilles. Ladrilles, desculpa. Adrilles. Meu nome já é feio, é pior ainda, pô. Desculpa. Eu acho que tem uma coisa interessante que ele fala, mas de certa forma a fala dele revela os limites da gente usar só ideologia para analisar as coisas. Não, né? A gente já sabe o que ele vai achar de cada assunto. Não. Ele nunca vai dizer que o Bolsonaro tá errado e o Lula tá certo. Ele já sabe por antecipação o que ele acha sobre cada coisa. E assim, tem uma coisa que ele falou que tá muito certo. O regime autoritário comunista da China teve uma responsabilidade gigante na geração dessa pandemia. É muito verdade isso. Mas, se a China fosse um país isolado no mundo, essa pandemia não teria ido a lugar nenhum e teria morrido lá, como outras pandemias. O que acontece? A China é também um pedaço integral e essencial do capitalismo global. A China está em todas as cadeias de produção. Sim. Então, a pessoa que tenta achar resposta sempre nos mesmos lugares, a culpa é do comunismo, a culpa é do capitalismo. A culpa não é de uma coisa, a culpa é sistêmica. E hoje a gente tem um sistema que é muito insustentável. Por que é insustentável? A gente está devorando terra todo dia, a gente está expandindo nossa fronteira agrícola, isso acontece na China, isso acontece aqui na Amazônia também. Todos os dias a gente destrói um pouquinho mais de floresta. O que a gente faz? A gente está destruindo ecossistemas. É por isso que tem centenas de extinções de espécies todos os dias. A gente tem a vida selvagem ficando cada vez mais acuada. E cada vez mais próxima, tendo que encontrar modos de sobreviver e próximas das populações humanas. Okay. Se você for ver os relatórios sobre o risco de uma Covid aparecer na China, escritos em 2014 e 2015, você vai ler aquilo e vai falar assim, caramba, a gente sabia de tudo isso antes, como é que aconteceu mesmo assim? Aconteceu mesmo assim porque hoje em dia a gente vive numa ditadura, assim, uma ditadura financista, uma ditadura que diz que nada pode ser discutido, só a economia importa.
tudo bem se a gente está destruindo ecossistemas, a economia tem que continuar. A gente está sofrendo a consequência com isso e a gente vai sofrer de novo. Os relatórios apontam que o Brasil provavelmente vai ter a economia mais afetada pelo Covid de todos os países do mundo, porque negou a ciência, porque não fez nada para impedir a pandemia. Adriles, 10 segundos que a gente precisa ir pro break. 10 segundos. Denis, a ditadura chinesa prendeu médicos, omitiu informações. Se há uma coisa sistêmica em relação ao mundo ambiental, isso não foi alertado pelas devidas autoridades como a OMS. A ditadura chinesa realmente é responsável pela economia global em boa parte, e a economia global agora é dependente de uma ditadura comunista, exatamente porque eles fazem os insumos, os EPCs, que eles mesmos produziram a tragédia irresponsavelmente. Eles prenderam médicos, eles omitiram informações, eles adiaram o anúncio. Não é uma tragédia natural da pandemia. Ela poderia ter sido evitada se fosse coibida lá no início pelas autoridades da OMS que agiram mancomunadas com o governo chinês por interesses eleitorais globalistas. Isso não é ideologia, isso é factual, cara. É factual.